Olá, pessoal, tudo bem? Estou iniciando aqui com vocês o treinamento regulatório vinculado à Resolução Normativa 503 da ANS. Essa resolução normativa, ela traz os aspectos regulatórios referente aos contratos pactuados entre operadora de saúde e prestadores vinculados à assistência aos beneficiários, ou seja, hospitais, clínicas, médicos autônomos, psicólogos, TEO, fono. Então, os contratos que a gente tem que pactuar. Por que existe essa resolução 503? A gente sabe que para o nosso cotidiano, seja a gente pessoa física ou pessoa jurídica, o contrato ele é um item básico, porém essencial. Ele é básico porque tem que existir, porque ele vai demonstrar as informações que estão sendo contratadas, o que pode ou não pode ser feito, quais são as penalidades se algum requisito não for cumprido referente àquele contrato. E ele é essencial justamente porque ele é a base do negócio pactuado. Ele que vai resguardar o direito de ambas as partes. Então, sem contrato, você não consegue provar que você contratou algo, você não consegue provar que a pessoa, ou a pessoa física ou jurídica que está ali do outro lado, cumpriu ou não cumpriu uma exigência. Então, o contrato, ele vai te dar um norte para você saber o que você pode ou não pode cobrar daquela pessoa, daquela relação ali que você construiu. Bom, a ANS, então, ela visa, né, e ela entende toda essa completude que existe, né, referente aos contratos. E ela traz essa resolução para dizer, operadora, olha, para você estar em conformidade, você precisa fazer seu contrato com essas regras inseridas. E como agência reguladora, né, dessa parte da saúde suplementar, ela também coloca itens que ela considera como proibido. Ou seja, itens que, perante a regulação, da agência não são permitidos que um contrato tenha ali pactuado. Então, além disso, é bom a gente ter em mente que a gente está falando sobre contrato. Contrato, ele está vinculado ao direito civil, ou seja, é um aspecto também do departamento jurídico, porque a gente vai ter um embasamento também de lei que faz parte do contrato. Então, o contrato ele tem que ter uma análise jurídica e também uma análise de fluxo do nosso dia a dia. E o fluxo do dia a dia de uma operadora de saúde está envolvido com o quê? Com a ANS. Lógico que vão ter aspectos que só no dia a dia, nos fluxos, que a gente vai entender o que é bom, o que não é, o que é interessante ter no contrato ou não. E aí, a partir do que a ANS permite ou não permite, você vê, com base nessa normativa, se você pode inserir essa questão no contrato. Então, é muito importante que os setores tenham em mão sempre as resoluções que são inerentes ao setor. Ou seja, fiz um vídeo, o último, né, que eu postei, que é referente a como buscar uma normativa no site da ANS. Coloque essa normativa 503 lá no site da ANS, conforme o meu passo a passo, e tenha em mãos. Então, pegue o contrato hoje existente, que a operadora tem pactuado com os prestadores, e vá vendo ponto a ponto, comparando com a normativa, se a gente está fazendo de forma adequada ou não. Se estiver de forma inadequada, uma coisa que está proibido e hoje está no nosso contrato inserida, é bom remover. Tá? Lógico, conversando com a diretoria, explicando o motivo e afins, mas é bom que não tenha, porque caso tenha alguma fiscalização da ANS, ela peça os nossos contratos, a gente não vai estar de forma inadequada, né? Seguindo algo que é proibido. E, por outro lado, é bom ver o que a ANS permite que tenha e que hoje a gente pode não ter no nosso contrato. Então, por exemplo, a ANS diz que a gente pode ter penalidades, colocar penalidades para o prestador caso ele não cumpra com alguma regra do contrato. Se o nosso contrato está com déficit aí de penalidades, não está penalizando o prestador por nada, ao meu ver, a gente está com risco, porque a gente coloca ali regrinhas, a operadora assume muitas responsabilidades perante a ANS, mas o prestador não está assumindo responsabilidade nenhuma. E é interessante, sim, que ele assuma responsabilidades e, caso ele não cumpra com suas responsabilidades, ele seja penalizado de certa forma. E quem que vai verificar, né, quais penalidades colocar? O setor que é responsável por esses contratos, porque o setor no dia a dia vai entender quais são os problemas que os prestadores mais podem causar. E aí colocar o que seria interessante de penalidade. Nessa minha apresentação que eu fiz, eu comecei apresentando um pouco sobre a ANS, mas isso eu já falei muito para vocês qual é a função dela, então eu não vou me alongar nesse aspecto, nesse assunto. Tá? Na Lei 9656 também eu já trouxe na aula inaugural, então não vou me aprofundar sobre esse assunto. Aqui nesse slide eu também compartilho com vocês, não tem problema algum, mas só para vocês entenderem, né, que a ANS que regulamenta, ela que traz essas normativas,
com base na Lei 9656, que é a lei inicial aí dessas atribuições aplicadas às operadoras de saúde. Bom, então, também aqui eu trouxe item por item, colocando o que a ANS quer que tenha de obrigatoriedade no contrato, que a ANS não quer que tenha, mas é muito maçante eu ficar falando para vocês, né? Ó, isso pode, isso não pode, isso pode, isso não pode. Então, ter a normativa em mãos é o mais fácil, porque você vai olhar para ela e falar, olha, a ANS fala que tem que ter aqui o objeto e a natureza do contrato. O meu contrato, ele está dispondo todos os procedimentos certinho, ele está colocando todos os valores, definindo quando vai ter reajuste. No meu contrato, ele está informando que o foro elegido, que vai lá no finalzinho, tem que ser a cidade da prestação de serviços daquele prestador. Ah, não, a gente é operadora GoCare em Campinas, eu coloquei em todos os meus contratos que o foro elegido é Campinas. Então, isso tá o quê? Errado, tem que trocar. Então, a norma, ela já vai trazer item por item, que aí é só mesmo na leitura você pegando e olhando, comparando, para saber se está adequado ou se não está. Tá? Então, aqui na minha apresentação, eu trouxe para vocês alguns itens, né, que tem que ter a vigência do contrato, se é um contrato por prazo determinado ou indeterminado. As penalidades, a ANS diz que a gente pode ter penalidade, mas não pode ter penalidade que infrinja código de ética, por exemplo, do CFM, o código de ética da psicologia e afins. Então, os setores precisam saber também, né, o que colocar como penalidade. Então, aqui eu coloquei inicialmente os itens, né, que a ANS coloca como obrigatório, que eu já até fui mencionando aqui para vocês. Então, valores, objeto, a natureza, vigência, penalidades, os atos que necessitem de autorização por meio da operadora. Então, tem que estar definido, olha, para esse procedimento precisa de autorização. O prestador não tem liberalidade para pegar e simplesmente fazer e depois mandar a conta. Não. Tem que ter uma autorização prévia do operador. Então, isso tem que estar disposto no contrato. Também existem os itens que não podem constar no contrato. Então, a gente não pode exigir que o prestador ele seja exclusivo daquela operadora. Então, a GoCare firmou um contrato com o hospital. Olha, o hospital você só vai atender GoCare. Isso não pode. Tá? Então, não pode existir uma cláusula escrita a isso. A gente não pode restringir a atividade do profissional. A gente não pode permitir que o prestador exija valores, né, do beneficiário quando ele vai passar em consulta. Então, a gente vai ter aqui inúmeros itens que vão estar dispondo sobre isso, falando, olha, o que não pode. E também falando o que deve ter. Ou seja, por exemplo, o padrão TIS. O padrão TIS é a forma de troca de informação que a ANS determina como a principal para a operadora tratar informações com os prestadores. Então, a gente tem que ter todas as nossas informações, nosso sistema padronizado com o padrão TIS. Tá? Então, o setor precisa estar sempre atenado nessa questão do TIS, junto ao setor de desenvolvimento de sistemas e também ao regulatório que faz esse monitoramento de erros do TIS. Abaixo eu também coloquei algumas obrigatoriedades que a ANS coloca, que não pode acontecer, questão de reajuste, a gente ter uma informação descrita certinha de quem é esse prestador, quem que é o responsável técnico desse prestador e também da operadora. Outro ponto, até eu gosto até de falar das penalidades, que a própria ANS fala, olha, 2 vezes ela coloca lá na normativa. Coloque penalidades por não cumprimento de alguns itens. O prestador ele não está garantindo atendimento dentro dos prazos pactuados, ele nunca tem agenda para a operadora. Então, vamos colocar uma cláusula que ele tem que atender os nossos beneficiários até tal data do início da solicitação. E caso ele não consiga fornecer esse atendimento, ele tem uma justificativa plausível, ou se ele tem como atender, mas ele não quer atender, ele ser penalizado por isso, então a ANS ela vem trazendo isso para a gente. Tá? E também a questão do reajuste, um fator moderador de qualidade. A ANS está visando muito a questão de qualidade dos prestadores. Então, ela quer que as operadoras saibam quais são os fatores de qualidade, ou seja, um prestador que ele tem muitas qualificações, ele tem várias certificações, ele é um prestador renomado. A ANS coloca algumas aplicações de reajuste diferenciadas para esses prestadores. Então é interessante o setor também olhar para isso e verificar uma forma de incentivo também dos prestadores continuar com uma parceria com a operadora.
E a operadora também saber quais documentações solicitar esse prestador para saber se realmente ele é certificado, se ele tem todas as documentações corretas, um checklist mesmo, né, das informações quanto àqueles prestadores e de forma periódica a operadora solicitar novamente, né, essas documentações. Porque pode ser que em um momento ele é certificado em alguma coisa e depois ele não é mais. E assim por diante. E não só em questão de reajuste, tá, gente? Quando eu falo de ter esse controle de documentações, é muito importante justamente para a gente ter uma análise sobre quem a gente está contratando, para quem a gente está garantindo o atendimento. A gente chega lá e só firmar um contrato com um médico X e não saber nenhuma informação sobre ele, é um risco que a gente está assumindo. Tanto judicialmente quanto perante a ANS, porque depois isso vai recair sobre a operadora. Operadora, você que firmou esse contrato, você que está garantindo esse prestador para mim. Então, que informação que a operadora tem sobre esse prestador? Então, a gente precisa de documentação e informação e visando a qualidade, porque no final, quem vai ter o atendimento vai ser o beneficiário. E a operadora perante a ANS é ela quem responde de uma forma à frente de todas as situações, tá? Então, a RN também 512, ela traz de forma exclusiva sobre essa questão de reajuste, com base na qualidade. É uma forma, né, que dá para a gente utilizar para dar um incentivo, para a gente buscar a qualidade sempre dos prestadores. Tá bom? Então, essa aula inicial é referente aos contratos. Peço por gentileza que vocês entrem no site da INS, que vocês baixem a normativa e levem como tarefa de casa pegar o contrato que hoje tem vigente e comparar com a normativa para verificar se a gente realmente está cumprindo ou não com as exigências da ANS. Qualquer dúvida, estou à disposição. Muito obrigada pelo tempo.